Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, deixa eu ler um texto aqui que é extremamente conhecido, porém tentar explicá-lo e aplicá-lo de uma maneira diferente, talvez por um prisma que você nunca parou para compreender. Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas, o profeta fujão, ok? Aquele mesmo, engolido pela baleia. É claro que os teólogos liberais às vezes desacreditam. O evangelho, irmãos, o evangelho não é só racionalidade, ok? O evangelho, a mensagem que pregamos não é apenas racional, ela é supra-racional. Humanamente falando, é impossível, de fato, ok? Pesquisadores já dizem que é impossível que uma baleia possa engolir uma pessoa. Alguém já falou no cachalote e Leviatã e aquele outro, ok? Porque é uma baleia ou é um grande peixe, porque Jesus cita grande peixe, livro de Jonas é uma baleia, como é que a gente entende? Gente, a gente entende da seguinte maneira: se a Bíblia tivesse intenção de convencer-nos que espécie de peixe e de que maneira Jonas fosse engolido, a Bíblia diria. Na verdade, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, nós acreditaríamos que Jonas engoliu a baleia. Então o evangelho que pregamos, ele não é apenas racional, ele é supra-racional. E aqui tem um exemplo, você vai encontrar outros exemplos. Como é que Deus pôde fazer um muro de águas para Israel passar a pé em seco? Ok? Então, gente, a Bíblia é supra-racional, tá? E é interessante porque enquanto você tem um Jonas em cima do mar, para desobedecer a Deus, ok? Você tem um grande peixe, um cachalote, leviatã, uma baleia, sei lá, debaixo do mar, obedecendo a Deus. Que coisa, né? O Jonas fugindo do propósito de Deus e o grande peixe cumprindo o propósito de Deus. Billy Graham dizia que sempre que um Jonas quiser fugir da presença de Deus, Satanás sempre terá um navio preparado para que ele faça a sua rota de fuga. Muito interessante essa expressão de Billy Graham, né? Todas as vezes que um Jonas quiser fugir da presença de Deus, Satanás já tem preparado um navio, uma embarcação, para que ele complete sua rota de fuga. Jonas, porém, Jonas 1:3, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas é um pregador incoerente. Ele prega um Deus poderoso e acha que Deus não pode cumprir os seus desígnios. Ele prega um Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas, mas acha que Deus não sabe o propósito do seu coração. Ele prega um Deus onipresente, mas acha que Deus está preso nos territórios de Israel, que Deus não estaria fora de Israel. Pregador muito incoerente. No ventre do grande peixe, da baleia, como preferir, ele faz algumas orações, cita alguns salmos, menos o Salmo 139. Ele esqueceu do Salmo 139. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. E agora, essa expressão que eu quero ater-me. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Queridos, a gente fala de Jonas, mas que tal falarmos do comandante dessa embarcação? Do dono, quem sabe, dessa embarcação? Ok? Você já pensou no prejuízo que este homem teve por causa de Jonas? Quantas coisas se perderam por causa de Jonas? Se você pegar Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, você vai encontrar ali semelhantes tempestades, talvez mais duradoura ainda, por certo mais duradoura ainda. Só que lá naquela tempestade de Atos capítulo 27, ninguém se perdeu, nenhuma vida se perdeu, por causa de um Paulo que estava ali para cumprir a vontade de Deus. E aqui quase que tudo se perde por causa de um Jonas que estava ali para fugir da presença de Deus. Viu a diferença? Quando você está no centro da vontade de Deus, ok? Você serve de bênção e as pessoas são salvas, são livres, justamente porque você está dentro da vontade de Deus. Quando você está fora da vontade de Deus, você se torna perigoso e todos que estão em seu redor correm perigo por causa dessa displicência em tentar fugir da presença de Deus. Mas fato é, Jonas pagou a sua passagem. A gente fala do comandante do navio,
né, que teve lá uma despesa, um prejuízo por causa de um profeta de Deus, ok? Quanto prejuízo Jonas trouxe, e realmente Jonas trouxe, mas gente, ele não está ali de graça. Ele pagou a passagem como um passageiro comum. Tem coisas que entram nas nossas vidas e nós permitimos que elas entrem, mas elas não entram de graça. Nós cobramos o pedágio, nós cobramos a passagem. Eles entram nas nossas vidas e nós lucramos com isso, pelo menos instantaneamente, momentaneamente. Jonas não era ali fugitivo, ok? Dentro do barco. Ele era fugitivo da presença do Senhor, pelo menos tentara fugir. Mas ele não entrou dentro do barco como refugiado, como ladrão, como fugitivo. Ele entrou dentro do barco como passageiro. Ele pagou a passagem. Então existem coisas nas nossas vidas que momentaneamente nos trazem lucros. E nós permitimos que essas coisas nos entrem no nosso barco porque elas nos trazem lucros. Só tem uma coisa. Nós não compensamos e não entendemos que futuramente elas nos trarão prejuízos maiores, extremamente maiores do que o lucro momentâneo que elas nos trouxeram. Então, em nome de Jesus, irmão, não permite que algumas coisas entrem na sua vida, ainda que te tragam lucro momentaneamente. O pecado traz um prazer momentâneo, não dá para negar. Se não fosse bom, ninguém faria. Só que o prejuízo, e depois, e o resultado, e a consequência. Por isso que eu digo que o diabo é impostor e o pecado é uma fraude. O pecado é uma fraude porque quem compra o diabo, ou quem compra o pecado por bom preço, ok? Ou por coisa boa, pagou mais do que devia. Porque o pecado cobra um preço que você não está disposto a pagar. O pecado te leva a fazer coisas que você não está disposto a fazer, ok? O pecado é uma fraude, o diabo é um impostor. Quem compra o pecado por boa coisa, compra gato por lebre, é enganado. Então, em nome de Jesus, irmãos, não vise lucros momentâneos, quando algumas coisas que aparentemente parecem te trazer lucro, mas verdadeiramente e futuramente te trarão prejuízos incalculáveis. Essa é a nossa palavra, esse é nosso pão diário, tá bom? Deixa o seu like, inscreva-se no canal, seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, ok? Que Deus te dê sabedoria para discernir essas coisas. Precisamos. Há coisas que entram nas nossas vidas todos os dias. Por nossa liberdade, nós permitimos que elas entrem. E depois, meu irmão, é uma alegria quando entra e é duas quando sai. Não é verdade? Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Essa é a nossa palavra. Amém.